Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Afonso, eu sou estudante de medicina da Universidade Federal do Vale do São Francisco e integrante do projeto de extensão Gene in Locus, e hoje eu vim apresentar para vocês a nossa aula referente à Lei de Mendel, a primeira Lei de Mendel, certo? Antes de iniciar a nossa videoaula, eu gostaria de lembrar que a gente tem nossa playlist com diversas temáticas a respeito da genética, certo? E acompanhe nossas videoaulas e verifique também nossas redes sociais no Instagram, onde você pode estar acompanhando nossas postagens e se informando um pouco mais sobre nossos trabalhos, certo? Então, o que a gente vai abordar nessa videoaula hoje? A gente vai abordar a primeira lei de Mendel, conhecendo também alguns outros conceitos, como fenótipo, genótipo, dominância e recessividade, como foi construída essa primeira probabilidade e a própria primeira lei de Mendel, e entender um pouco mais do que seria um cruzamento-teste e um retrocruzamento. Para a gente introduzir essa videoaula, a gente tem que entender quem foi Gregor Mendel. Hoje a gente conhece Gregor Mendel como o pai da genética, mas Gregor Mendel foi, no caso, um monge, que ele foi biólogo, foi botânico, e nesse ambiente de muito estudo, de muito fomento para essa produção científica, ele acabou desenvolvendo o que a gente conhece pelas primeiras leis de Mendel, que seriam essas leis fundamentais para a gente entender a genética, certo? O trabalho dele ele vai ser baseado pela piso sativum, que é nada mais nada menos que nossa ervilha, certo? E por que que ele utilizou esse material? Essa parte aqui é muito importante porque tem muita questão de vestibular que cai sobre isso. Então, quais foram as características vantajosas? Então, era um processo que ele ia fazer com um fácil cultivo, ele podia fazer de uma maneira muito controlada, as gerações são curtas, então, no caso, ele podia fazer os cruzamentos ali e logo, logo ele já tinha os resultados. Então você poderia ter um grande número de descendentes, e isso é importante tanto pela análise de dados estatísticos, como até mesmo pela quantidade que você tem que também ter um espectro grande. A flor da piso sativa, no caso, ele tem um próprio mecanismo de autofecundação, que também foi importante para ele fazer esse controle e fazer também essa fecundação da maneira como ele desejava. Ele fazia o controle das linhagens para obter também uma linhagem pura. A gente vai ver o que seria essa linhagem pura. Ele verificava também que essa flor ele apresentava um característica que às vezes não variavam de uma geração para outra, que isso era um ponto positivo, além de ter uma variedade de características. E aí, essas caracteres, nesse caso, eles podem ser muito bem definidas sem formas intermediárias. Então, a gente vai ver que tinha cor amarelo e verde. Não tinha uma cor intermediária, um amarelinho mais claro ou uma mistura do amarelo com verde, certo? É amarelo e verde. Isso facilitou também essa interpretação dos dados dele e ele também considerou que havia 7 características desse próprio material que ele estava utilizando, da ervilha. As 7 características seriam, no caso, ele analisou a cor, a textura, a cor do envoltório, a posição da flor, a altura da planta, a cor da vagem e a forma da vagem. Aí você deve estar se perguntando, poxa, Afonso, eu preciso saber disso, decorar tudo? Não. Normalmente, quando cai nas questões, a gente verifica basicamente a cor e a textura, quando a gente está falando de primeira lei de Mendel. Quer dizer que só vai cair isso? Sempre vai cair dessa forma? Não, não estou dizendo isso. Mas se atente ao texto, porque normalmente ele está relacionado a alguma característica que ele vai trabalhar. O importante vai ser como ele vai trabalhar. Certo? Então, como funcionou esse trabalho de Mendel? Então, ele fez, no caso, um experimento onde ele cruzava duas linhagens, sendo que essas linhagens eram plantas puras, ou seja, o que é essas plantas puras? É que ele apresentava a mesma determinada característica, certo? Sendo que essa característica ela era controlada porque se havia um autocontrole gerado por ele, uma seleção, um controle artificial, porque ele fazia a remoção dos estames, no caso, a remoção da própria estrutura sexual da planta, certo? E depois ele fazia o cruzamento entre plantas. E aí, a partir daí, ele fazia a observação da geração que se gerava. A herança de um caractere. Como é que era isso? Isso aqui é basicamente para a gente entender como funcionava o próprio trabalho de Mendel. O que, que a gente tem que entender? Então, a gente tem uma geração parental, que é o P, que seriam os pais. Seriam as gerações puras. O que que Mendel fazia? Ele fazia, no caso, a remoção das anteras e, no caso, também dos estames. Ele fazia aquele controle da própria do órgão sexual da planta e ele fazia a transferência de pólen com o pincel. Essa transferência de pólen seria o que seria responsável pela fecundação, ou seja, era ele que fazia isso, para ele ter um controle.
E ele observava que na hora que ele fazia o controle entre duas gerações parentais, que são puras, ele gerava uma geração F1, que seria, no caso, a geração dessas filhas, dessas plantas, e ao analisar uma característica, por exemplo, no caso, textura da planta, ele verificava que na geração F1 havia 100% de plantas lisas, certo? Ele verificava que havia um certo padrão. Então, como diz aqui no texto. Então, assim, a geração F1 obtém-se 100% das vagens lisas, de caráter dominante, só que até então ele não tinha essa ideia de o que era dominante e o que era recessivo, mas ele observava que havia um padrão. E ele verificou o quê? Nesse cruzamento entre essas plantas, certo? No caso das gerações parentais, quando dava a geração F1, que apresentava sempre uma característica, sempre a mesma característica, uma mesma característica, não, desculpa. No caso, predomínio de uma característica daquela que ele estava analisando. Então, se ele verificava que havia a textura da semente, então na primeira geração ele verificava que todas eram lisas, a cor do albúmen da semente eram todas amarelas, entendeu? E assim por diante. Então, o que ele percebeu foi que havia, no caso, uma herança de um caráter que se repetia nos experimentos deles. E após essa geração F1, quando se fazia a própria mesma proporção da geração F2, no caso, o cruzamento de F1 com F1, verificava-se que era sempre a proporção de 3 para 1. 3 para 1, ou seja, tinha uma característica que apresentava com maior domínio e outra que apresentava de menor, se expressava menos. E aí, com isso, chegamos à compreensão do que seria esse trabalho de Mendel. Então, como é que ele fez isso? Então, para explicar esses resultados, o Mendel propôs o quê? Que cada característica ele é determinada por um par de fatores, ou seja, o Rzão ou Rzinho Rzinho, certo? E aí, nesse caso, que cada variedade pura de geração parental são iguais, certo? Então, ele fazia essa associação de letras, que seria, no caso, mais para você ter essa percepção na hora de fazer o cálculo. Além disso, ele verificou também que, para explicar esse raciocínio, o que ele fez? Ele entendeu o quê? Que durante esses cruzamentos, no caso da geração parental, para F1, para F2, no caso, a geração parental, sendo os genes puros, F1 sendo os filhos, no caso onde se observava o predomínio de apenas uma característica, e o cruzamento de F1s gerava F2, que apresentava aquela proporção de 3 para 1, ele observou o quê? Que havia características, certo? Que eram dominantes e uma característica que se apresentavam depois, que era recessiva, certo? É uma característica que ficava escondida. E aí é por isso que ele fez essa ideia de dominância e recessividade, onde se apresentava posteriormente a recessividade, certo? Pela análise, no caso, dessa proporção. A gente tem que entender também que essa análise de Mendel, ela vai se ligar posteriormente lá com a meiose e mitose, certo? Porque você vai verificar que há uma relação, embora Mendel não consiga explicar, ele nem sabia ainda essas características, certo? E que essa explicação de Mendel parecia muito verdadeira, como eu já tinha citado anteriormente. Com base naquelas 7 características que ele fez essa análise, ele verificou que havia-se um padrão que se repetia. Logo, então estava indo no rumo correto. E a gente tem que lembrar outro aspecto também. A primeira lei de Mendel, ela tem outros nomes, entendeu? Certo? Então ela pode ser primeira lei de Mendel, monohibridismo, princípio da pureza dos gametas, princípios da segregação, separação, lei da disjunção e lei fundamental da genética, que seria a lei ali introdutória. É bom a gente ter essa percepção desses nomes, porque muitas vezes as questões abordam a primeira lei com esses nomes diferentes. Então, o que seria essa primeira lei de Mendel? Então, cada caractere é determinado por um par de fatores, ou seja, Rzão, 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 Rzinho ou Rzão, Rzinho, certo? Que se separa, lei da disjunção, indo apenas um dos fatores do par para o gameta, que é, portanto, puro. Ou seja, essa é a ideia principal da primeira lei de Mendel. Qual seria essa relação entre meiose e a primeira lei de Mendel? A gente não está trabalhando a questão de par, segregação, tudo mais, e que havia um que era dominante, outro recessivo, é algo que posteriormente o conhecimento sobre mitose, meiose, divisão, genes e cromossomos
Os alelos de um par são iguais, como o Mendel falava em pureza, mas hoje a gente tem ideia que seria homozigoto. Heterozigoto, que seria híbrido para Mendel, né? E seria com base nessas análises do caso das proporções e com o conhecimento que foi se juntando posteriormente à primeira lei de Mendel, que você verifica essa relação de mitose e meiose. No caso, principalmente entre a meiose. O que é a meiose? É nada mais do que a separação, a segregação de um desses pares, de uma característica desses pares. Né? E aí temos alguns termos importantes da genética que a gente tem que ter noção. O que é um genótipo, o que é um fenótipo e como é que eles se ligam. Né? Então, genótipo é, no caso, um conjunto de variedades e de características que são manifestadas de um organismo com uma variedade de caracteres em particular. O que seria o fenótipo em si? O fenótipo é a característica. Então, por exemplo, eu sou uma pessoa morena, tenho os olhos castanhos, entendeu? Então, essa é a minha característica. Meu cabelo é castanho preto, ou preto, né, como queira. E você tem o genótipo. O genótipo, que seriam os genes que vão, no caso, gerar o fenótipo, certo? Então, o genótipo, a gente tem até uma regrinha básica, que seria o quê? O fenótipo de F é igual o genótipo mais os fatores ambientais, porque a gente tem que levar em consideração que também os fatores ambientais atuam nesses genes que geram essa característica, esse aspecto que dá esse conjunto de variedades, né? E aí tem algumas observações que são importantes, né? O genótipo que determina o gene, há uma escala de variedades que podem ser expressas no indivíduo, aquele conjunto de variedades que a gente denomina o fenótipo. E o meio, como a gente tinha falado anteriormente, ele pode determinar esse ponto aqui da escala do genótipo, certo? E aí, esse mecanismo é o que a gente chama de norma de reação. Que, basicamente, esse mecanismo de norma de reação que seria essa relação, como eu já citei anteriormente. Fenótipo é igual a genótipo mais o ambiente. E que o ambiente não é apenas... o meio não é somente o ambiente externo ao corpo, no caso aqui é o que está ao exterior, mas também é tudo que vai cercar aqueles cromossomos, nucleoplasma, citoplasma, corpo do organismo, que também podem determinar características, certo? O principal exemplo que a gente pode citar é no caso do gato siamês, porque o que tem como característica? A gente tem como fenótipo, um conjunto de características, um gatinho branco com as extremidades pretas, no caso o focinho preto, as orelhas pretas, as patas e o rabo, que é determinado, no caso, por um conjunto de genes. Mas esses genes, eles só vão ser expressos, certo? Quando o ambiente vai favorecer um dessas variedades de genes, certo? Do que esse gene pode proporcionar, variedades características que proporcionar. No caso do gato siamês, é a temperatura. A temperatura é que vai favorecer essa pigmentação, certo? E a gente também tem alguns termos importantes na genética. O que seria dominância e recessividade. É muito simples. Dominância, no caso, vai ser o alelo dominante, vai ser aquele que determina um fenótipo, tanto em homozigose, ou seja, quando ele está lá, Rzão, Rzão, ou heterozigose, Rzão, Rzinho. Então, o alelo dominante ele vai expressar uma característica que, na hora que ele está presente, ou homozigose ou heterozigose, ele vai se expressar. O recessivo é aquele que, para se expressar, ou seja, expressar um fenótipo, uma característica, ele tem que estar em homozigose, ou seja, ele tem que estar repetido. É o Rzinho que a gente chama quando a gente vai fazer as análises, né? E a gente tem que levar em consideração dois aspectos. Ser dominante não significa que ele é melhor, é porque a gente vê o nome dominante, digamos assim, quase que empoderado, mas não tem nada a ver com essa relação. É mais essa questão de estar, basta a questão da expressão dele. Ou em dupla, ou como um alelo único, ele vai estar lá e vai se expressar. E também não tem essa questão da dominância com a frequência, certo? Assim, é até complicado a gente fazer essa análise porque a gente acaba fazendo essa análise da frequência, mas assim, você não precisa ter essa questão da dominância que vai sempre gerar uma frequência, vai depender muito do cruzamento. E como a gente citou anteriormente, a simbologia é muito variada, porque assim, eu posso utilizar para fazer um cálculo Rzão, Rzão, Vzão, Vzão, ou Rzinho, Rzinho, é algo que é basicamente intuitivo, você faz de acordo com aquilo que você acha melhor. Bom, pessoal, para explicar a primeira lei de Mendel, você também utiliza muito a questão da probabilidade, certo? Então, no experimento de Mendel,
O genótipo Rzão, ele designava a vagem lisa, porque no caso tem aquele aspecto dominante, certo? E o Rzinho denominava a vagem rugosa, certo? Isso aqui, no caso, é um exemplo, porque isso aqui poderia mudar muito, é muito variável essa questão das letras, certo? E como decorrência da meiose, no caso que é a divisão, o indivíduo Rzão produz apenas o gameta Rzão, e o indivíduo Rzinho apenas o gameta Rzinho, porque quando você tem lá o indivíduo Rzão, quando ele Rzão. Quando ele se separa, ele só vai gerar Rzão, certo? Então é isso aqui. Para explicar essa questão da primeira lei de Mendel, utilizava-se o cálculo da proporção genotípica e fenotípica. A gente vai ver primeiro agora da genotípica. Então a gente está analisando os genes. Então o que, que a gente precisa saber? Para fazer esse cálculo, a probabilidade de um gameta R e R se encontrar, Rzão e Rzinho se encontrarem, é dada pela multiplicação direta, certo? Ou seja, não tem mistério. Então a probabilidade do gameta Rzão se encontrar é 1, a probabilidade do gameta Rzinho se encontrar é 1, e quando você faz o cálculo, no caso de Rzão e Rzinho, ou seja, para Rzão com Rzinho se encontrar e gerar Rzinho, Rzinho, você tem que fazer a multiplicação direta. Então, na geração F1, quando você tem lá os gametas parentais, no caso, que são puros, Rzão e Rzinho, quando você faz o cruzamento, você vai ter uma geração F1, certo? Que é o resultado daquela parental, que é 100% dos indivíduos Rzinho. Quando você vai pegar, no caso, e fazer a multiplicação de F1 com F1, a gente tem que lembrar o quê? Meiose. O indivíduo que é Rzinho, ele pode gerar, no caso, ele produz 50% um gameta Rzão e 50% um Rzinho, ou seja, ele pode gerar essas duas probabilidades. Então, a probabilidade de gerar Rzão é o meio, a probabilidade de gerar um Rzinho é o meio. E quando você faz, no caso, a fecundação de F1 com F1, que vai gerar, no caso, F2, aí você vai fazer essa probabilidade de encontrar Rzão com Rzão, ou seja, é o meio de cada. Observem o quadro. Primeira linha com a primeira coluna. Rzão, para se encontrar Rzão, não é o meio, com Rzão não é o meio, então o meio com meio, multiplicação direta, um quarto. Então essa é a probabilidade de encontrar e gerar um genótipo Rzão. Da mesma forma com os demais, então, com Rzão, com Rzinho, ou seja, primeira linha com a segunda coluna, segunda linha com a primeira coluna, segunda linha com a segunda coluna, e que vai gerar a proporção que a gente conhece, que é no caso 1 para 2 para 1. 1 é 1 referente ao gene Rzão, 2, porque a gente gera Rzão e Rzinho, a gente gera 2 Rzão e Rzinho, e 1 Rzinho, que é recessivo. Isso aqui é a proporção de F2. É importante lembrar dessas proporções, certo? Do mesmo jeito, você pode fazer esse cálculo, só que para a proporção fenotípica. Então, nesse caso aqui, a gente não está analisando o genótipo, ou seja, as letrinhas em si, mas o que cada letrinha vai gerar. A gente não verificou que Rzão e Rzinho não gera a característica lisa, e que apenas a rugosa aparece quando está recessiva, então a gente vai fazer essa questão do cálculo das proporções. Então, novamente, utiliza-se a regra de eventos mutuamente exclusivos, com a probabilidade de ocorrer a semente lisa, que vai ser dada pela soma da probabilidade de ocorrer pelos genótipos, Rzão e Rzinho. Por quê? E Rzão e Rzinho, eles podem gerar a característica que vai ser lisa. Então a gente soma diretamente essas proporções, que aí dá 3 quartos. Então a probabilidade de ocorrer uma semente rugosa em F2, certo? Que é obtida pelo genótipo Rzinho, 3 para 1, ou simplesmente 3 para 1, ou 3 lisas para uma rugosa. Por que a gente está analisando aqui é o fenótipo, não é o genótipo. Se fosse o genótipo, na F2 a gente daria 1 para 2 para 1. Como a gente está analisando característica, porque o Rzinho, ele vai gerar a característica lisa. O Rzinho, característica lisa. O Rzinho novamente vai dar característica lisa. Então, 3 para 1, que vai ser, no caso, a rugosa, que é o Rzinho que vai gerar a característica rugosa. Outro aspecto importante também vai ser essa questão do cruzamento teste e do recruzamento. Isso aqui é mais para vocês terem noção que, assim, quando você não tem o conhecimento de determinado genótipo de um cruzamento que você está realizando, você pode fazer o quê? O cruzamento daquilo que você quer saber, do genótipo que você quer saber, com uma semente, ou no caso,
para aquela característica que você está analisando, seja recessiva, certo? Recessiva. E aí, nesse caso, você vai fazer o cruzamento, como o próprio nome está dizendo, o cruzamento teste para analisar a geração F1, ou seja, o resultado desse cruzamento. E é assim, com base nessa proporção que vai ser gerada, você tem capacidade de descobrir ou conhecer qual é esse genótipo que você estava querendo saber. Da mesma forma, o retrocruzamento também ele vai ser essa forma de você fazer a análise com base nesses dados que são obtidos, e aí ele vai se referir, no caso, ao cruzamento de indivíduos da geração F1 com um dos seus genitores, ou seja, da geração parental, ou com um indivíduo que seja semelhante ao que assim, com genoticamente semelhante aos seus genitores. E aí você, no caso, vai permitir ter o conhecimento daquilo que você está descobrindo, certo? Que você deseja descobrir. Bom, pessoal, essa foi a nossa aula, certo? Vocês aprenderam um pouco mais do que seriam os conceitos de genótipo, fenótipo, certo? Dominância e recessividade. Conhecer um pouco mais a primeira lei de Mendel e como foi construída essa questão da probabilidade. E o cruzamento teste, que seria esse retrocruzamento também. Cruzamento teste e recruzamento, que seria essa forma de fazer essa análise e descobrimento também de algum genótipo em específico que você deseja conhecer, né? Bom, pessoal, a nossa aula foi utilizada basicamente como referência por Sônia Lopes e até a próxima, certo? Muito obrigado.